como eu estava falando, né, o circuito de oportunidades, né, esse dia de quinta-feira foi criado nesse objetivo, e junto a isso tem o tema desemprego, saúde emocional e novas oportunidades. E dentro desse tema de hoje, né, você já fez psicoterapia, né? Então, assim, dentro dessa saúde emocional que a gente precisa muito, essa busca do autoconhecimento, é disso que eu vou estar falando nessa noite, para que a gente possa se situar em relação a como, né, em termos de ferramenta, o que você pode estar usando como ferramenta para poder ter esse autoconhecimento, trabalhar, gerenciar suas emoções. Então, assim, hoje nessa live eu vou estar falando sobre quais são os benefícios da psicoterapia, né? O que é psicoterapia de fato e de que forma é feita e como eu trabalho na clínica, né? Eu sou formado nesse direcionamento de clínica, né, dentro da psicologia. Então a questão, né, eu sou psicólogo clínico e também sou coach, né, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental. Então, assim, nesse intuito, eu vou estar explanando isso para vocês. E se o tema já chama a sua atenção, né, curte, compartilha para mais gente, porque essa live, em termos de esclarecimento, eu acredito que seja muito boa para que vocês possam, de fato, usufruir, né, esclarecer, estar aberto para perguntas, né, em dados momentos que vocês quiserem perguntar. Então, assim, a pergunta, né, o que é psicoterapia? A psicoterapia é uma ferramenta de tratamento psicológico, emocional e mental, aonde, né, quem são os profissionais? Os psicólogos. Então ele é formado e ele trabalha com essa ferramenta, né, da psicoterapia. Existem outras formas de terapia, existe coisas com efeito de terapia, mas não necessariamente seja feito por um psicólogo. Então serve para algo que não esteja fácil enfrentar sozinho. Então tem situações na nossa vida que a gente não consegue enfrentar sozinho. A gente precisa pedir ajuda. Então, nesse sentido, a psicoterapia é isso. É esse suporte, esse acolhimento. A psicoterapia também ele tem uma escuta diferenciada, imparcial e sem julgamento. Como falei, acolhimento. Então, assim, qual é a diferença de você estar falando, né, dos seus problemas, das suas questões para as outras pessoas, seja, sei lá, sobrinho, tio, amigo? Nesse caso, o profissional ele é treinado para escutar essa pessoa que vem até ele no intuito de, né, pedir ajuda. Então a escuta, ele vai escutar, vamos dizer assim, ele vai escutar coisas, né, ou de uma forma direcionada para aquela pessoa, né? Ele não vai ter a opinião exatamente, né? Vai fazer com que a pessoa ela pense a respeito e encontre, né, a sua resposta. Então a intenção da psicoterapia não é trazer respostas prontas, e sim fazer com que você pense e veja o que é melhor para você. Então, assim, o que acontece no dia a dia? O nosso ritmo de vida é tão grande que a gente não para um minuto, um segundo ali para poder refletir, pensar sobre algumas coisas na nossa vida. Então, esse espaço, né, de tempo para pensar com um profissional que vai escutar realmente de uma forma diferenciada, esse é o papel, né, do psicólogo aí fazendo essa psicoterapia. Então, quando o trabalho que é feito é focado na questão, né, como é que numa psicoterapia é trabalhado o problema? Ele é trabalhado no sentido de algo, né, o olhar mais positivo sobre aquela situação, né, buscar a solução daquilo, né? O que eu aprendo? O que eu tenho como lição
daquele fato. O fato não é você ficar preso, né? Dentro da psicoterapia você vai lá, né? Vai ter momentos que você vai lá no passado, você vai reviver, mas não, o intuito não é ficar lá nesse passado. O intuito é você ir lá, ressignificar, né? Entrar em contato com essa dor, mas não para ficar nessa dor e voltar. Então assim, existe muitos rótulos em relação a quem faz psicoterapia, né? É coisa de doido, de maluco, de uma pessoa problemática. Só que psicoterapia é algo que é para todos, é algo que é para a busca do autoconhecimento. E algumas pessoas, elas no sentido, né? É um profissional, então elas buscam ajuda, só que existe uma coisa na questão delas compartilharem a questão das coisas íntimas que ela tem, né? Então, essa coisa de compartilhar algo, né, íntimo com uma pessoa que ela não conhece, que pode ser esse psicólogo, esse terapeuta, pode ser assustador a princípio, mas diante da questão da ética, na ética profissional do psicólogo, aquilo vai ficar ali, aquele conteúdo, né, é algo sigiloso. Então tem isso, né, em relação a quem busca o psicólogo. E a verdade, né, da psicoterapia, que quem está buscando, né, o que você está buscando, o que a pessoa está buscando de fato? É uma qualidade de vida. Então não é uma questão só para doido, maluco ou uma pessoa problemática, mas quem está buscando uma qualidade de vida. E a verdade é que nós todos temos problemas. E a psicoterapia pode ser uma forma de você ter um auxílio e possa enfrentar melhor algum desafio da sua vida. Então, assim, como eu falei, a psicoterapia é para todos. Mas dentro desse todos, né, fora esses todos, quais são os casos indicados para a psicoterapia? Seria a questão de quem apresenta sintomas de depressão, a questão da ansiedade, síndrome do pânico, crises, né? Tem gente que tem crises de ansiedade, crise do pânico, tem a questão de inseguranças, medos, ciúmes, né? Fobias. Algumas pessoas, a questão da procrastinação, né? Eu deixar amanhã eu faço, né? Bem que a procrastinação é algo que de forma geral, é algo que é inerente para as pessoas, porque é um mecanismo até de proteção de alguma forma. Mas quando isso é em excesso, é algo que é prejudicial e a pessoa tem que buscar ajuda. Então, algumas pessoas têm pensamento acelerado, algumas pessoas têm toque. O que seria toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Né? Alguns sintomas é aquela mania de limpeza, aquela questão de contar, né, para um ritual e para livrar daquele pensamento ansioso. Então são alguns sintomas. Tá? É só objetivo mesmo aqui nesse ponto, é mais citar para que vocês saibam, talvez alguém que você conhece possa você conhecer e saber que a psicoterapia pode ser um veículo para poder tratar essa pessoa. Então, tem pessoas, né, que falam assim, algumas frases, né, que a gente pode falar, ou que alguém que tem uma crença limitante, no sentido de pensamentos que vão interferir, né, se for algo de forma repetida. Então, será que eu vou dar conta? Né, você vai fazer algo e aí vem esse tipo de pensamento, não só uma vez, mas várias vezes. Será que eu sou capaz? Tem gente que fala assim, nada dá certo para mim. Aí vem, né, tem gente que fala, eu sou burro, né, eu não consigo aprender, as outras pessoas são mais inteligentes do que eu. Nunca vou conseguir ter dinheiro suficiente. Né, não tenho tempo para nada, né? São algumas frases que algumas pessoas falam
que pode suscitar talvez a questão da ajuda, a questão da psicoterapia, né? Não vou conseguir, não sou bom o suficiente, né? Não consigo aprender isso. Então são algumas frases que podem vir em relação a isso. Então assim, né? Compartilhe, né? Se assim vocês quiserem, a questão, o que é que vocês escutam, ou então até o que você de fato tem falado em relação a isso. Que frases vêm em situações de desafio para você, né? Ou então pessoas, como é que você consegue identificar essas frases nas outras pessoas e que frases seriam essas? Então assim, é importante que a gente identifique, né, na gente, primeiramente na gente, e depois nas pessoas também. E algumas coisas, uma pergunta que as pessoas às vezes podem me fazer é: qual é a diferença entre psicólogo e o psiquiatra? Então, o psiquiatra ele estuda a medicina, e dentro da medicina ele faz um direcionamento para a questão psíquica, só que a forma de atuação dele é através do remédio, né, ansiolítico, antidepressivo. Então tem casos na questão da clínica que vai precisar uma junção do psiquiatra junto com o psicólogo. Então o psiquiatra vai entrar com medicamento porque há uma insuficiência em termos de hormônio em relação, por exemplo, à depressão. Dependendo do nível de depressão da pessoa, a pessoa não consegue nem sair de casa, nem levantar da cama. Então, no nível desse já grave, né, é preciso tomar um medicamento mais forte para que ela tenha condição até de ir e fazer o tratamento com o psicólogo. Então, com essa questão, né, o médico, né, que é o psiquiatra, vem a questão do psicólogo. Ele vai entrar na questão da escuta como um método para poder acessar a questão da mente, a parte emocional desse paciente. Então, o psicólogo não vai prescrever remédio. Então, quem prescreve remédio é o psiquiatra. E aí a gente pode pensar o seguinte: quais são os benefícios da psicoterapia? Quais são os benefícios? Primeiramente, né, como eu falei, a psicoterapia é para todo mundo. Não necessariamente se você tem problema, só quem tem problemas vai procurar o psicólogo, por exemplo. Então, quem está nesse objetivo de autoconhecimento é bem interessante. Porque no momento que eu me conheço, né, tem aquela frase que quanto mais eu me conheço, mais eu me liberto. Seja de questões que eu vivencio, relações tóxicas, né, da questão de não resultado na minha vida. Quanto mais eu conheço a mim, as minhas emoções, eu posso gerir as minhas emoções de forma muito melhor. Então, assim, o segundo ponto do benefício da psicoterapia é a conexão com as emoções. Quando a gente tem uma dor profunda, tem uma dor, a gente tem uma tendência a realmente, junto com essa dor, também as coisas boas, as emoções que nos dão prazer. Então, assim, na psicoterapia você se reconecta com essas emoções. Então, como uma forma de defesa, a gente pode, em algum momento, desconectar, entre aspas, né? E com essa conexão a gente tem mais a percepção dessas emoções. O terceiro ponto de benefício da psicoterapia é a regulação das emoções. Então, quando você se conecta com as emoções, você se conhece, você tem essa coisa de saber se a sua emoção, se você talvez extrapolou em uma fala, né, numa reação a alguém, você consegue ver se de fato você passou do limite,
né? Ou então você precisa de uma atitude maior ali naquele momento, né? Então tem esses pontos. O quarto é o desenvolvimento de habilidades, né? Eu já falei em algumas lives que a gente não nasce pronto, né? Se a gente não tem um dom de alguma coisa, não quer dizer que você não possa fazer tal coisa. Então, dentro da psicoterapia, você também tem a possibilidade de desenvolver habilidades. No caso, quando você olha que é possível em relação à questão de desenvolver habilidades, você se conhece, você vê realmente habilidades que nem até então você não tinha contato. O quinto benefício da psicoterapia é a ressignificação de crenças. O que é crença? Tudo aquilo que eu tenho como verdade absoluta, e guia as minhas ações, né? Hoje mesmo eu estava atendendo, então a questão de uma fala, eu vou começar, né? O que essa paciente falou? Eu vou começar a fazer a atividade física na segunda. E aí nesse momento eu questionei, por que na segunda? Aí ela falou assim, que porque na segunda, na semana que vem, ela poderia fazer a semana toda. E se ela começasse, por exemplo, hoje ou amanhã, ela não ia completar a semana. Então assim, isso é uma verdade para ela. E quem disse que talvez a questão da sexta-feira, do sábado, não seria algo proveitoso? Porque a questão da ficha, do aprendizado, o importante é que a gente tenha um aprendizado e pratique o mais rápido possível. Porque, Tiago, seja bem-vindo. Então, a gente praticar o mais rápido possível para que aquele aprendizado realmente ele se torne algo no nosso dia a dia, presente. Se eu deixo para daqui a 5 dias, uma semana, aquilo se perde pelos desafios que a gente tem na nossa vida. Então, o quinto benefício da psicoterapia é ressignificar as crenças. A sexta é desconstrução de mitos. A gente tem muitos mitos na nossa vida, né? Tá muito relacionado à crença, né? A gente 99 ou 98% do que a gente pensa em termos de pensamento só existe aqui na nossa mente. Então são medos, né? São mitos que nos impedem de fazer certas coisas, de avançar na nossa vida. O sétimo benefício é a compreensão das relações. Então, no momento que eu me conheço melhor, me conecto com as emoções, eu consigo fazer essa questão da regulação das emoções. Eu vejo melhor essas relações que eu tenho. Eu me relaciono melhor. Seja pai, mãe, seja irmão, seja amigos, seja marido e esposa. Então essas relações elas se tornam muito mais claras e maduras quando você se conhece. E aí, no oitavo, avaliação de papéis. A gente desempenha papéis na vida, né? Quem é pai e também é um trabalhador, né? Também é filho, né? Também é irmão, é amigo ou é amiga. Então são papéis que a gente desempenha e a gente precisa exercer. Às vezes você está na posição de pai ou mãe, mas na prática está sendo um filho em termos de papéis. Você não está exercendo o papel que você foi, que você precisa desempenhar. Então, na psicoterapia você consegue visualizar isso, ter clareza do que você tem feito. Será que esse papel é para você fazer? E aí você de fato ocupar esse papel. Então na psicoterapia você consegue ter essa clareza. Aí vem em nono, abertura. Odilon, seja bem-vindo. O nono benefício da psicoterapia
essa questão da abertura ao novo, ou seja, a questão de mudanças. Então, um dos pontos, né, que as pessoas procuram a questão da psicoterapia é essa questão de mudança. Talvez você estava se relacionando com uma pessoa e terminou, então uma mudança. Ou então a questão de mudar de cidade, uma questão de trabalho, e a pessoa talvez não lide bem com esse novo, né? Psicoterapia também pode ser bem aproveitado nesse sentido, né? A questão de talvez luto, né, de alguém, também a psicoterapia é indicada. Então, nesse momento, todas essas emoções, para a gente saber gerenciar, a psicoterapia ele tem como benefício para você. O 10º benefício da psicoterapia é o empoderamento. Quem faz psicoterapia fica mais confiante, mais seguro, né? Como diz a própria palavra, empoderado, né? Se sente mais capaz. Porque nesse momento há um reconhecimento dos seus valores, das suas necessidades. Então, baseado nisso, você consegue ver o que você de fato é bom. E aí a sua autoestima, né, sua autoimagem, como você se vê, também fica melhor. Então há esse empoderamento. O 11º benefício da psicoterapia é desenvolver o conceito da autorresponsabilidade. Eu também falo muito nos processos que eu aplico, né, que as pessoas me procuram, porque não tem como você fazer mudanças na sua vida se você não se sentir responsável pela vida que você tem levado. Você comanda o barco da sua vida. Não dá para você delegar esse barco para as outras pessoas, né? Então você tem que gerir isso. Então, se a sua vida não estar do jeito que você quer, você acha que merece, é responsabilidade sua. O que você tem feito? Né? Porque você só pode mudar si. Tem muitas pessoas que querem mudar pai, mãe, irmãos, né, amigos, colegas de trabalho, marido, esposa. Você só pode mudar a si. Antes de querer mudar as outras pessoas, mude a si primeiro. E aí, a partir da sua mudança, você vai ver uma série de mudanças à sua volta. Então, dentro da psicoterapia, você descobre, você se apropria desse conceito da autorresponsabilidade, que é importantíssimo nesse processo de mudança, nesse processo da terapia. 12º benefício da psicoterapia é o aumento da produtividade. Então, se você começa a gerir melhor as suas emoções, você já não vai entrar em uma briga, uma discussão à toa. Você vai saber o que é mais importante para você. Você não vai estar em conflito. Você não vai falar coisas. Você vai ter um autocontrole melhor, talvez em relação a alguma impulsividade que você tinha, né, em relação a falar certas coisas. Você já consegue segurar mais. Então, isso faz com que você não esteja em situações que fazem você perder tempo, né? Um exemplo também, você se reconhece mais, conhece suas habilidades, então isso também te dá mais produtividade, porque você vai ser mais assertiva naquilo que você quer, nos seus objetivos. Então isso também dá mais produtividade. 13º benefício da psicoterapia é expressar melhor suas emoções, seus sentimentos. Quantos de nós a questão é desafiador expressar as emoções, os sentimentos? Isso faz reconectar ou conectar pessoas, essa expressão. Então, dentro da psicoterapia tem esse viés também, esse benefício. E a 14ª
quarto benefício da psicoterapia é tomar decisões e fazer escolhas melhores na vida. Como eu falei, você sabe, você tem consciência do que você quer, do que você sente, suas emoções, quem você quer estar perto, quem você quer se afastar, né? Às vezes são tóxicas algumas pessoas. Então assim, você vai gerenciando, você vai gerindo a sua vida da melhor forma possível. Então esses são os benefícios da psicoterapia. Então, e aí o que? Quais são os tipos de psicoterapia? Tem a psicoterapia individual, tem em grupo, né? Tem a questão familiar, né? Com toda a família. Júlia, seja bem-vinda. Então, com toda a família é possível também fazer essa terapia. E também existe várias abordagens dentro da psicoterapia ou da psicologia. Né? Tem psicanálise, que é de Freud, que é o mais conhecido, tem a TCC, né? Cognitiva, sistêmica, gestalt, comportamental. Então tudo isso são abordagens, né? Vamos dizer que é um direcionamento de estudo da forma, né, que aquele profissional ele vai atuar. Isso vai fazer com que aquele profissional ele atue da melhor forma possível. Aí algumas pessoas podem perguntar: existe idade para fazer psicoterapia? Não, qualquer pessoa pode fazer. Crianças de 2 anos, 3 anos e até mais nova. Só que quanto mais nova ela fizer, o profissional tem que ser mais específico, né? Ele tem que se aprofundar naquela abordagem, né, naquele público. E pessoas de 80, 83 anos fazem psicoterapia também. E aí eu vou contar um pouco, né, da questão da minha história em relação à psicoterapia, né, o quanto foi importante para mim, né, a questão do autoconhecimento. Jaqueline, seja bem-vinda. Né, o autoconhecimento é importantíssimo. Para mim começou através de livros. Eu mergulhei na questão de livros, né, o que eu até hoje lembro, né, o Roberto Chiniachik, e Lauro Trevisan também. Isso quando o Lauro Trevisan foi até mais cedo, quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos. Minha mãe tinha aqueles tape, né, daquelas meditações relaxe, né, de meditação guiada. Então foi o primeiro contato com um terapeuta, alguém direcionado ao autoconhecimento, né? Eu pequeno escutava. Então foi o primeiro contato que eu tive. E logo depois, na minha adolescência, foi essa questão dos livros, né, de autoajuda, né, o autoconhecimento. E o Roberto Chiniachik, que é terapeuta, ele é palestrante, é administrador. Então, assim, começou a minha jornada do autoconhecimento assim. E com 17 anos, né, após a questão de um acidente em relação a... Eu ia ser jogador de futebol, e aí nesse processo eu tive uma lesão no joelho. Então, para mim foi um momento muito, muito desafiador, difícil. E aí logo depois eu fiz psicoterapia adolescente. Foi o primeiro contato realmente com uma psicóloga, onde eu fiz desenhos, né? Eu fiz desenhos de casa, árvore, né? Quando eu me formei, né, eu tive a possibilidade de saber, né, mais ou menos o que significava. E aí, baseado nisso, né, através do desenho, dá para a gente fazer algumas leituras, né, da criança, enfim, até adulto também, né, a questão de teste do Detran, essas coisas, tudo tem um pouco também, dependendo do grau, né, da carteira, também tem alguns tipos de teste. Então a gente vai sabendo, né, essa questão desses testes, o que significa. Então foi o primeiro momento ali, né, na minha adolescência. Acho que não sei se eu fiz uns 3 meses ou 1 ano. E depois eu fiz a questão entrei para a biodança, né? Quem não sabe, né, bio é vida, né, dança da vida. É uma terapia em grupo, né, onde tem um elemento música, né, muito forte, e isso vai
através da música vai desencadeando algumas emoções, né, e algumas práticas bem interessantes do autoconhecimento. E aí após eu entrei na psicologia, eu fiz vestibular para psicologia e passei. E desde então, né, me aprofundando, né, estudando, né, com 15, 16 anos já vinha com essa questão do autoconhecimento, eu falei antes também, tive um pouco. E desde então, essa questão da psicoterapia, autoconhecimento, é algo que me esclarece, me faz lidar com as emoções da melhor forma possível. Então, assim, é o melhor caminho, né, para que a gente possa ter crescimento pessoal, saber lidar com as emoções. Tem gente que tem ansiedade, tem gente que tem questão de depressão, né? Mas só lembrando, né, quem entrou depois, quem faz psicoterapia não é quem tem problemas, não. Qualquer pessoa pode fazer, que o primeiro ponto é o autoconhecimento. Então, se você se conhece, você vai ser melhor mãe, melhor pai, você vai ser o melhor profissional, você vai construir sua carreira de forma mais sólida, mais madura, né, em termos de emoções, em termos de carreira. Então, assim, é algo que é um direcionamento muito interessante. Então, assim, e assim, só perguntando, né, porque o tema da live é: você já fez psicoterapia? Né? Quem fez, né, vai falando, já fiz, e fala também como foi, né, compartilha essa sua experiência também para as pessoas que estão na live, né, pode ser interessante. E também compartilha essa live, porque muita gente, né, tem, como eu falei, ansiedade. O que é ansiedade? É um processo mental das emoções que a pessoa ela vivencia mais o futuro. Ela não consegue, né, uma boa parte do tempo, ficar no presente. E a tendência dela é ficar mais frustrada em relação à questão de projetos, né? Então, é importante que a gente tenha esse administrar das emoções. E aí eu vou compartilhar com vocês, né, como eu trabalho, né, na clínica, né? Quem não estava aqui no início, né, eu sou psicólogo clínico, também trabalho com empresa, faço treinamento, e também sou coach integral sistêmico, e também faço a questão, não é só amante do marketing digital, eu sou empreendedor também. Então, assim, como é que eu trabalho hoje na parte da clínica, né? Eu faço atendimento online, então dá condição de qualquer parte, né? Qualquer pessoa de qualquer parte, em termos de cidade, em questão de estado. Eu já atendi pessoas de Curitiba, né? A questão também de outros estados também, né? Aracaju, né? Então são alguns pontos a mais, né, que a gente facilita. Então, outro país também facilita a questão da internet, então atendimento. Então, assim, hoje eu atendo online, né? Uma vez por semana a pessoa tem um encontro comigo e tem todo esse processo para que essa pessoa ela se conheça mais, gerencie, seja às vezes questão de perdão, né? Às vezes uma questão de uma relação mal resolvida em termos de relacionamento amoroso. Então são vários pontos que são benéficos à psicoterapia. Então o meu direcionamento é a psicologia positiva, a parte da psicanálise, né, na questão de Freud, Lacan, tem a questão de neurociência, né, essa questão da habilidade, você treinar habilidades, né, a neurociência é muito gigante, muito clara nesse sentido, né? Em termos de você a ligação sináptica, né, do cérebro, né? Quando, por exemplo, uma pessoa que reclama de tudo, ela está ligando, né, no cérebro de uma forma, e toda vez que ela tem uma situação X, ela vai reclamar. E dentro de um processo de psicoterapia, o processo é o quê? Desconectar e conectar, fazer uma nova conexão. E que essa conexão anterior, com o tempo, seja abandonada. Que ela perca essa coisa
da questão do reclamar. E como eu falei mais cedo, a questão da visão positiva dos problemas, buscar solução, não ficar só nos problemas. E a questão do reclamar tem essa coisa de ficar no negativo. Então, a visão da neurociência tem essa questão de a ligação sináptica. A questão comportamental também, né, a questão de fazer esses estímulos, né, de reforçamento, né, deixar outros comportamentos. Quem não assistiu, né, na terça-feira, teve o depoimento da Lorena, né? Eu fiz atendimento dela, o processo dela foi muito interessante em termos da relação dela com o filho, né, o filho de 2 anos. Então, o que existia anteriormente? Ela ficava muito estressada, ansiosa, e isso, né, descontava no filho dela, né, porque o filho dela também estava passando por um processo dele, né, a questão de gritar muito, chorar muito. Então, assim, a live, né, que foi terça-feira, foi em relação à psicoterapia, o quanto foi benéfico para essa relação, porque através do gerenciar as emoções da Lorena, ela conseguiu gerenciar melhor a questão das emoções do filho. O filho ficava muitas vezes estressado, e a gente pode pensar que o estresse era passado, né, da mãe, da Lorena, para ele também, porque aí eu atendi também criança bem no início, né, em termos de estágio, e também depois que eu me formei, eu também atendi criança. Então, qual é o maior desafio? É a questão de implicação dos pais. O que seria implicação? É o quanto eu sou responsável pelo comportamento do meu filho ou da minha filha. O quanto eu posso influenciar, o quanto eu posso ser exemplo. Então, nesse sentido, a Lorena até fala assim, que toda mãe, né, deveria fazer psicoterapia, porque ela tem que lidar com muitas coisas, tem que lidar com a questão da criação do filho, tem que lidar com a questão da arrumação de casa, às vezes marido, né? Então são muitas coisas. Então a mãe, né, a esposa, ela fica ali sobrecarregada. Então, como lidar com isso? Então, a psicoterapia, ela tem esse viés para realmente auxiliar e administrar bem essas emoções. Então, assim, hoje em dia eu não atendo criança, né? Isso foi bem no início. E hoje eu atendo a partir de 15 ou 16 para cima, na faixa etária, né? Qualquer pessoa pode fazer psicoterapia, né? 3 anos, né? Quem não estava no início, eu vou relembrar isso. A questão de qualquer idade, 2, 3 anos, pode fazer psicoterapia, 80, 83 anos. E quando é mais novo, existe também psicoterapia, só que é uma coisa mais especializada, né? O profissional tem que estudar um pouco mais. Existe uma forma específica de lidar com esse público, né? Às vezes até 1 ano, né? É possível estar fazendo essa psicoterapia. Mas assim, eu quero saber de vocês, se vocês já fizeram psicoterapia, como foi para vocês essa experiência, né? Compartilhe, né, com a gente, né? Quem estiver na live, o quanto isso é benéfico, né, para poder compartilhar com a pessoa talvez que não tenha feito, né, com a experiência, se foi boa, né, se o objetivo que vocês queriam, né, teve resultado. Porque no início, só voltando um pouco, né, do início, eu falei que muita gente às vezes está com uma crenças limitantes em relação a si próprio, né? Às vezes pode dizer que nada dá certo para si, né? A Isabel falando sim, foi joia. Aí tem gente que fala assim, não, eu sou burro, né? Eu não aprendo, nunca vou aprender, né? Então são frases que fazem com que aquilo dificulte, né, a questão do processo dele normal. Então, quando ele vai para a psicoterapia, esse tipo de frase
elas são ressignificadas, a questão da autoestima. Então é fundamental a questão da psicoterapia. Tem gente que fala assim, eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, né? Eu não consigo aprender, né? Ninguém gosta de mim, né? Tem gente que às vezes se coloca numa posição de vítima. Então assim, é importante a gente retomar a nossa posição na nossa vida, né? O nosso posicionamento para muitas coisas, posicionamento profissional, posicionamento na família, na relação marido e mulher. Então, ó, Carla falou, né? Ajudou muito, né? Que bom. Fico feliz. Então, assim, é importante a gente ter essa abertura. Eu falo muito que é muito se permitir a psicoterapia. O processo ele funciona, mas a pessoa precisa se permitir. Então, assim, essas frases a gente trabalha uma reprogramação, né, de crenças dentro da psicoterapia. E, assim, se vocês tiverem dúvidas, né, eu falei da diferença da questão do psicólogo e o psiquiatra. O psiquiatra ele receita remédio, né, ansiolítico, antidepressivo. Ou o psicólogo não receita, né? Ele usa mais o método da escuta. Então, dependendo do caso, talvez dependendo de uma depressão muito forte, muito grave, essa pessoa não consegue nem sair do quarto, né? Então, nesse caso, é preciso tomar um medicamento, um remédio. Então, para que ele até faça o tratamento com o psicólogo. Então, assim, gente, quem tiver dúvida, eu estou aberto para tirar as dúvidas, né? O Odilon fala, não é impossível você ser a mesma pessoa depois que se faz terapia. Sua mudança é para melhor e é bem visível. De fato, né? Eu falo por mim, né? O Odilon também por ele, né? E a Carla, né? Tem a Isabel também. Então, gente, estou aberto. Se vocês quiserem compartilhar, né, fazer perguntas, se sinta à vontade sobre a psicoterapia, né, alguma dúvida específica talvez que vocês tenham, né, em relação a alguém que vocês conhecem, se sintam à vontade, tá? Eu quero aproveitar também, né, enquanto vocês, né, formulam essa pergunta, eu quero aproveitar, né, e falar que amanhã tem uma live, né, inclusive com a Isabel, que ela está aqui, é esteticista, um tema bem bacana, né, em relação ao cuidado, né, o cuidado da pele. É bem interessante. Será que custa caro cuidar da pele? Né? E o quanto isso pode influenciar na autoestima? Né? A gente está falando da parte emocional também. Né? Que a parte, né, estética, será que é importante para a nossa autoimagem? Então amanhã, nesse horário, né, de 19h57, eu vou estar junto com a Isabel, a esteticista, né, tem 12 anos trabalhando nessa área. Então, assim, vale a pena vocês estarem aqui amanhã, compartilhar também, né, essa notícia, essa live. Dia de quarta-feira tem circuito de filme, toda semana tem um filme, né, aprendizado. E também dia de segunda-feira, encontro de empreendedores. Você ou alguém que você conhece está buscando uma forma de empreender e não sabe por onde começar, né? A segunda-feira, né, encontro de empreendedores também é para você ou para a pessoa que você conhece, tá? Eu quero agradecer desde já a todos, né, presentes nessa live. Gratidão, né? Conte comigo, né? A psicoterapia também, ou alguém que você conhece, indique. Vale muito a pena. Como eu falei, o meu trabalho tem sido feito mais via online. Então não tem essa questão de distância, né? Então, seja nessa cidade, seja Salvador, seja estado da Bahia, enfim, outros países também. Então, nesse sentido. Então, gratidão a todos, parabéns a todos também. Que a semana de vocês seja abençoada. E amanhã, né, essa live com a Isabel, muito interessante. Participe, né? Um forte abraço a cada um de vocês. Tchau, tchau, gente.